Olá, colegas. Sou Paulo Simões Nunes, autor do Manual de História da Cultura e das Artes. Sou professor de História da Cultura e das Artes e leciono na Escola Secundária de Casquilhos, no Barreiro. Da minha formação, tenho a licenciatura em Arquitetura na antiga Escola Superior de Belas Artes, Lisboa, e posteriormente o mestrado em Teorias da Arte na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Da nossa experiência já temos uma aventura com alguns anos. Primeiro na Lisboa Editora, desde 1999, já lá vão mais de 2 décadas, com os manuais de História da Arte e, até hoje, depois os manuais de História da Cultura e das Artes. Apresentamos com uma grande equipa da nossa editora este novo projeto, na sequência do projeto anterior do ano passado, História da Cultura e das Artes, para o 10º ano. Nós sustentamos este projeto com as mesmas características e os mesmos objetivos que tivemos no projeto anterior. Ele é constituído pelo Manual do Aluno, depois vem também apoiado pelo Caderno de Atividades e por um pequeno bloco Preparar o Estudo dirigido ao aluno. Temos depois um dossiê do professor com vários recursos didáticos e também uma componente digital, um manual digital disponível para alunos e professores. Mantemos a conformidade, como não poderia ser de outra maneira, com as aprendizagens essenciais, fundando o nosso projeto na centralização das aprendizagens nos alunos, na valorização da autonomia do desempenho dos alunos também. Muito importante, igualmente, a mobilização para a realização de atividades, exercícios e tarefas de caráter prático, numa disciplina que é eminentemente teórica, e também pretendemos estimular a utilização dos recursos do manual digital, certamente já preparando a transição digital de que tanto se fala. Irei falar seguidamente nos materiais que são direcionados ao aluno, designadamente, como já referi, o manual em si, digamos que é o corpo central deste projeto, o caderno de atividades e o complemento Preparar o Estudo. Referindo-nos então ao manual em si, ele tem uma estrutura idêntica àquela que apresentámos no manual anterior, no ano passado, para o 10º ano, sendo que cada módulo é organizado então da seguinte maneira: temos um separador com um índice do módulo, orientador, depois uma linha cronológica com os principais acontecimentos e obras de arte relacionadas no tempo, e depois toda a estrutura do manual, que tem 2 componentes muito fortes. A primeira componente, a contextualização histórico-cultural. A segunda componente, aquela que é o desenvolvimento dos conteúdos direcionados para as artes visuais. No desenvolvimento dos conteúdos da contextualização histórico-cultural de cada período, nós desenvolvemos sempre o tempo, o espaço, o local e depois ainda uma referência à biografia e ao acontecimento que são selecionados em cada módulo. Importante no nosso projeto é o trabalho ou o papel que a imagem desempenha em todo o desenvolvimento dos conteúdos, porque a imagem, ou seja, a reprodução das obras de arte e essa imagem é importante não só para o estímulo, não só para a motivação que o aluno poderá ter na abordagem das obras de arte e dos objetos artísticos que são estudados. Nesse sentido, muito importante a apresentação de mapas, de ilustrações, de quadros organizadores da informação, que visam complementar sempre aqueles que são os conteúdos informativos, digamos assim. Um destaque especial vem para o trabalho, para a abordagem dos casos práticos. Esses casos práticos que são mencionados, logicamente, no programa e nas aprendizagens essenciais, são sempre abordados com sugestões de atividades relacionadas. No final de cada tópico, nós apresentamos também sínteses sobre a forma de noções essenciais, tentando facilitar a organização do estudo
por parte do aluno. Sem dúvida que, e dando sequência àquilo que já era o trabalho no manual anterior, nós pretendemos reforçar a nossa incidência no trabalho da avaliação. A avaliação é extremamente importante, é aquilo que regula as aprendizagens do aluno, daí que o nosso manual tem várias estratégias, vários recursos e vários instrumentos de avaliação. Desde logo, apresentamos complementarmente ao texto principal alternativas, sugestões alternativas de bibliografia, sob a forma de outras leituras, um pequeno tópico de outras leituras, que vem associado a questionários de interpretação. Também, praticamente em todas as páginas, nós trabalhamos a avaliação dos conteúdos que são trabalhados, que são ministrados nessas páginas, com exercícios práticos para a aferição, são pequenos exercícios para a aferição da aprendizagem de cada tópico. No final de cada módulo, apresentamos igualmente para o aluno fichas de avaliação formativa que podem ser aplicadas pelo próprio aluno de forma autónoma, uma vez que depois temos soluções no final do manual. Muito bem, para além do manual em si, o aluno tem à sua disposição, então, o caderno de atividades. O caderno de atividades que vem com 47 fichas de avaliação com soluções e ainda uma prova global, permite avaliar em cada página do manual, tem uma ficha correspondente para a avaliação, para a aferição de aprendizagens desse tópico ou desse conteúdo. Por outro lado, apresentamos ainda, no final deste caderno de atividades, de forma inversa, de forma invertida, o Preparar o Estudo. O Preparar o Estudo é um pequeno caderno, onde apresentamos os conceitos estruturantes de cada módulo, permite ao aluno ter um glossário, por assim dizer, das keywords, das palavras-chave de cada conteúdo que estamos a trabalhar. Apresentamos igualmente sínteses de apoio ao estudo de cada módulo, portanto, dos conteúdos de cada módulo, e ainda alguns exercícios diferenciados, como comparação de obras de arte, que permitem consolidar as aprendizagens que foram efetuadas. E é este o projeto direcionado ao aluno. Numa outra oportunidade, apresentaremos o dossiê do professor e os materiais que são direcionados ao professor. Muito obrigado. Olá, colegas. Sou Paulo Simões Nunes, autor do Manual de História da Cultura e das Artes para o 11º ano e proponho-me agora apresentar os materiais que são direcionados ao trabalho do professor. O dossiê do professor é constituído por 7 cadernos de recursos que nós pretendemos serem mobilizadores das aprendizagens e também pretendemos que seja tão completo quanto possível. Desde logo, um primeiro caderno com as planificações trimestrais, anuais, com a organização dos conteúdos, com os respectivos tempos que são contemplados no programa. Num segundo caderno temos os planos aula-aula. Estes planos aula-aula são acompanhados por PowerPoints respectivos, isto é, cada aula tem um PowerPoint de desenvolvimento expositivo desses conteúdos. Como pretendemos que as aulas não tenham uma componente pequena expositiva, os PowerPoints são bastante sintéticos, apenas pretendem ser mobilizadores do trabalho do professor em sala de aula, porque depois nestes planos aula a aula nós apresentamos estratégias dinâmicas, vários recursos e instrumentos de avaliação que podem ser utilizados para termos uma componente essencialmente prática na nossa sala de aula. Num outro caderno, nós apresentamos recursos para a avaliação das aprendizagens. E neste caderno temos diversas grelhas de registro com os respectivos critérios de avaliação aplicados aos diversos contextos de aprendizagem. Como exemplo, podemos aqui distinguir grelhas de registro para a prestação do aluno, a participação do aluno na sala de aula, para a apresentação de um trabalho aos colegas,
para o trabalho de grupo, para o trabalho de projeto, para o caderno diário e, portanto, são várias grelhas adequadas a esse trabalho que está a ser avaliado, a essa tarefa que está a ser avaliada, com os respectivos critérios de avaliação. Num outro caderno, nós apresentamos uma série de atividades que podem ser desenvolvidas no âmbito desta disciplina, como sejam, por exemplo, o trabalho de projeto, portanto, um trabalho mais prolongado no tempo, trabalho de projeto que é apresentado com a sua metodologia de desenvolvimento, com os seus critérios de avaliação e as respectivas grelhas de registro. Mas também apresentamos aqui propostas de construção de portfólios, visualização de filmes, vários filmes que são adequados aos módulos que nós desenvolvemos neste ano, no 11º ano, e também propostas de visitas de estudo. Visitas de estudo que são propostas tão abrangentemente quanto possível, do norte a sul do país, permitindo que os professores, consoante a área, o território onde esteja integrada a sua escola, possa poder utilizar. Portanto, essas propostas de visitas de estudo. E, finalmente, neste caderno de atividades, achámos por bem apresentar 20 museus, os chamados 20 museus do mundo. Selecionámos 20 dos principais museus, apresentando as suas características, as principais coleções e, inclusivamente, as visitas virtuais. Sabendo nós que, cada vez mais, recorremos ao material digital, portanto, às tecnologias, é muito interessante numa sala de aula e sempre que o professor considerar adequado e consistente, visitar virtualmente um determinado museu cuja coleção é apropriada ao conteúdo que está a desenvolver. Seguidamente, temos um caderno destinado apenas à avaliação. Este caderno de avaliação tem três instrumentos, digamos, de avaliação formativa, essencialmente formativa. Desde logo, 40 questões-aula, que abrangem todo o plano programático deste ano. Estas questões-aula são muito sintéticas, muito curtas, exatamente como o título indica, para aplicar no momento de aula, podendo ser desenvolvido por um grupo de alunos ou individualmente pelos alunos. Tem depois as soluções e, obviamente, temos as grelhas com os critérios de avaliação e de registro. Temos 22 fichas de avaliação formativa, aqui fichas que podem ser aplicadas numa aula de 50 minutos, por exemplo. Estas fichas de avaliação formativa, no total de 22, com as respectivas soluções, são adequadas, por exemplo, à sua utilização no momento em que o professor entenda que deve aferir tópicos, conteúdos que deu, por exemplo, nas últimas 3 aulas. A avaliação formativa é essencial no trabalho desta disciplina. No final, apresentamos uma prova global. Como o nome indica, fazemos uma aferição no final do ano, que não é senão igualmente uma aproximação ao exame final, à preparação para o exame final. É uma proposta que o professor pode, enfim, enriquecer, moldar de acordo com as suas conveniências a outros conteúdos, a outros tópicos. Num outro caderno, e é o 6º, nós temos o chamado caderno de síntese, ou os textos de síntese. São abordagens complementares a cada módulo que permite ao professor ter aqui, genericamente, uma abordagem ao respectivo tópico do módulo, sem ter que, por exemplo, estar a seguir necessariamente a lógica ou a cronologia do manual, tal como ele está em termos cronológicos, não é? Desenvolvido. No último caderno, nós apresentamos alternativas de exploração de obras de arte, são 16, para além dos casos práticos que são abordados no manual, e são casos práticos sugeridos pelo programa e pelas aprendizagens essenciais, achamos por bem ter igualmente outras obras, outras alternativas. São obras que acreditamos serem assumidas como importantes para o trabalho de cada módulo e de cada conteúdo que estamos a desenvolver e aparecem com o seu guia de exploração, portanto, com toda uma metodologia de abordagem a cada obra.
Não posso deixar de referir aqui que, igualmente não pertencido ao dossiê do professor, mas os recursos digitais, desde logo na escola virtual, estão disponíveis, todas as grelhas, todos os materiais e ainda outras remissões, outras referências que são aplicadas no manual para o aluno e para o professor, estão disponíveis na escola virtual. São, portanto, recursos digitais que nós acreditamos virem a enriquecer e a sustentar este projeto, como nós pretendemos ser um mobilizador e um auxiliador para o vosso trabalho. Então, a todos e a todas os colegas, um bom trabalho e dos votos de um bom ano. Obrigado.